Graça e paz, igreja. Amém? Eu convido a todos a se colocarem de pé e abrirem as suas Bíblias lá no livro de Salmos 105, o versículo 1. Salmos 105, a partir do versículo 1. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegrem-se o coração daqueles que buscam ao Senhor, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Amém? Amém. É isso que nós devemos fazer aqui nessa noite hoje. Buscar ao Senhor, invocar o nome dEle. Nós viemos aqui hoje para louvar ao Senhor e adorá-lo. O nosso Deus é um Deus que realiza milagres, é um Deus que faz prodígios, é um Deus que nos ama incondicionalmente. Nós temos todos os dias motivos para adorar o Senhor e para louvar a Ele, para agradecê-lo. Amém? O Senhor, nosso Deus, Ele enviou o seu único Filho para morrer, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter uma chance. O Senhor, e com esse sacrifício que Jesus fez, nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos herdeiros de Deus, nós nos tornamos cordeiros com Cristo. Amém? Nós temos muitos motivos para nos alegrar na presença do Senhor, para cantar ao Senhor, para nos alegrar na presença dEle. Amém? E o Senhor, Jesus, é a pessoa mais importante neste lugar hoje. A palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. E Ele está aqui. Nós somos muitos e Ele está aqui. E o Senhor se faz presente nesse lugar. A pessoa mais importante do culto já está aqui. E eu te convido a dar liberdade ao Espírito Santo, para que Ele haja, para que Ele mova no seu coração. E para que nesta noite você receba algo novo do Senhor. Para que essa noite você vivencie uma experiência nova na presença do Pai. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, Deus eterno, nós te damos graças, Papai, por mais um dia na tua presença. Papai querido, nós te damos graças, Deus, por essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para louvar e adorar ao Senhor. Papai, em nome de Jesus, nós somos gratos pelo teu sacrifício, Jesus, por ter se entregado ali, Pai, naquela cruz em nosso lugar. Papai, nós somos gratos porque o Senhor nos ama, meu Deus, de maneira incondicional. Papai querido, muito obrigado. E o Senhor é bem-vindo neste lugar. O Senhor tem liberdade, Papai, nos nossos corações. Flua em nós, Papai, flua através dos louvores. Papai querido, faz o mover do Senhor nesta noite. Pai, nos permita vivenciar algo novo. Nos permita, Papai querido, viver algo novo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Quero te
Por
Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo. E em todo tempo. Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus. Só tu
Aleluia. Podem aceitar, amados. Aleluia. Eu vou trazer a palavra sobre oferta. Eu gostaria que os irmãos abrissem dois textos aí. Primeiro, em Lucas 21. Lucas 21. Só um minutinho aqui, irmãos. Abra logo 2 Coríntios 9 e 11. Perdão. 2 Coríntios 9 e 11. Amém? Ouvi um livro aqui de meditação. Perdoe. 2 Coríntios 9 e 11 diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por isso, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém? Amém. E agora Lucas 21, do 1 ao 4. Capítulo 21, verso de 1 ao 4. Amém? Fala assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições a caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Quero que você repita comigo o seguinte: oferta repita comigo. Oferta é do coração. Mais uma vez, oferta é do coração. O que esses 2 textos aqui eles nos diz? Primeiro, lá em Lucas, na verdade, nesta ordem, ele fala sobre a oferta da viúva, que é muito conhecido por nós, que a viúva deu tudo o que tinha. Se nós olharmos pelo lado humano, né, da coisa, pelo lado, de um ponto de vista de um pai, de uma mãe, você dá tudo o que você tem, é loucura. Você vai ficar sem nada e você deu tudo ali que você tinha como oferta. Mas para Deus isso é loucura. Isso é coração. Isso é ter fé e acreditar. E aí eu te peço nessa noite que você tenha essa fé no Senhor, para você poder ofertar de todo o seu coração, com o seu coração aberto, para ofertar na casa do Senhor. E aí você pode me dizer assim: sim, Ítalo, mas e se eu não tiver nada? E aí que vem o segundo texto, lá em 2 Coríntios: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Glória a Deus. Fé não é você ter certeza do que vai acontecer, é você primeiro colocar o pé, depois o Senhor colocar o chão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então o Senhor ele fala isso. Ele quer que você dê de todo o seu coração com fé, não do que está sobrando, mas de todo o seu coração. Não conte com o que sobra, mas oferte com todo o seu coração, sem olhar as contas. Fale com Deus, ouça a voz de Deus, para que você possa ofertar na vida do seu irmão, ofertar na igreja, você possa ofertar de todo o seu coração a sua vida, que o Senhor ele vai te recompensar. Com certeza Ele vai te recompensar, porque eu sou a prova viva disso. Ele tem que recompensar, amém? Amém. Debaixo dessa palavra, eu quero que você venha aqui ao altar do Senhor, devolva seus dízimos, traga suas ofertas de coração e vamos louvar o Senhor, amém?
ofertas trazidas ao teu altar, Pai, pelos dízimos devolvidos, Senhor. Continua, Pai, multiplicando sobre a vida da tua igreja, do teu povo, Pai, dos teus filhos. E como eu falei anteriormente, Pai, meu Deus, que temos fé, Pai, para ofertar, meu Deus. Temos, meu Deus, a compreensão, meu Deus, que o Senhor, Ele proverá tudo em nossas vidas. Que o Senhor fale conosco, Pai. Em nome de Jesus nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Hoje eu vou pregar de tablet para parecer que é o bispo que está pregando. Podeis assentar, amém? Fica meio nervoso de pregar, mas Deus vai dar graça. O tema de hoje vai ser o que eu espero de você. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 2. Tá dando para me ouvir bem, né? Que às vezes eu falo bem para dentro do que minha mãe diz. Atos 2:16. Amém? Diz o seguinte: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar ao grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Amém. Então, voltando ao tema, o que eu espero de você, eu queria saber aqui, todo mundo espera alguma coisa ou tem esperança de algo, certo? Todo mundo sonha com algo, deseja, quer algo, ou de alguém, ou de si mesmo, ou de alguma coisa, não é? Nós sempre, como seres humanos, temos uma esperança. Nós esperamos de nós mesmos, esperamos um crescimento pessoal, financeiro, profissional, familiar, emocional. Esperamos de nossa família que eles conheçam a Jesus, que eles saiam de uma situação para uma situação melhor. Esperamos que nos estudos nós aprendamos, esperamos que na nossa profissão nós cresçamos. Então nós sempre temos uma esperança, sempre esperamos, desejamos algo. E Deus colocou uma inquietação no homem, um desejo por algo maior sempre, por novas descobertas, seja científica, seja qual for. E isso que Deus colocou em nós, com certeza é parte da identidade do próprio Deus. Amém? E muitas vezes nós queremos algo do outro, em vez de buscar nós mesmos fazer. Às vezes a gente quer transferir essa nossa responsabilidade por mais para o outro. E cada geração que existe na Terra, hoje nós vamos falar de 3 gerações, mas cada geração ela tem uma marca. Espera-se dessa geração algo. Tem uma geração mais antiga, uma mais nova, e tem uma ali no meio que não é nenhuma coisa nem outra. E cada uma delas tem uma marca. E essa marca foi feita pelo que essa geração viveu e pelo que a geração anterior viveu e ensinou para essa geração que veio. E nós, como indivíduos, Deus fez um homem indivíduo, mas um indivíduo dentro de uma coletividade. Um indivíduo que trabalha para o reino, trabalha para o corpo de Cristo. E cada um de nós tem uma responsabilidade individual e dentro do corpo de Cristo.
E isso é o que espera de nós, que a gente cumpra essa responsabilidade, que a gente cumpra isso que Deus nos fez para ser. Amém? Amém. E nem sempre a geração que está vivendo determinada coisa vai ser a geração que vai desfrutar daquilo pelo que ela está trabalhando. Como foi ele com Davi. Davi foi a geração que libertou Israel, que viveu guerras e que teve grandes conquistas, mas não foi a geração que fez o templo do Senhor ser erguido. Isso ficou a cargo de Salomão, que foi filho de Davi. Davi tinha as mãos sujas de sangue, então houve uma necessidade que Salomão tinha as mãos ali limpas de sangue para construir o templo, o que era o desejo de Davi. Então muitas vezes Deus vai usar uma pessoa, o pai, para que o filho tenha uma situação melhor de vida, ou vai usar a mãe como uma mulher que vai ser aquela primeira que vai se converter em casa, levar toda a sua família, toda a sua geração à casa de Deus. E quem vai desfrutar dos benefícios disso muitas vezes é a próxima geração. Eu queria que vocês abrissem lá em 2 Reis, capítulo 10. Pela velocidade que eu estou falando, vai ser rápido, né? 2 Reis 10 e outra pessoa abre em Êxodo 20. 2 Reis 10, 28, Êxodo 20, versículos 5 e 6. Alguém pode ler 2 Reis 10, do 28 até o 30, por favor? Foi assim que Jeú exterminou Israel por Baal. Contudo, Jeú não abandonou os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com quem levou Israel a pecar, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e Inda. Então o Senhor falou a Jeú: porquanto bem executastes o que é justo a meus olhos e cumpristes toda a minha determinação contra a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. Amém. Então eu falei que Jeú baniu o culto aos deuses pagãos na época dele, e por isso as gerações dele seriam abençoadas até a 4ª geração. Então o que você faz hoje vai determinar não só a sua vida, mas as próximas que virão. Quem virá depois de você, não só seus filhos, mas toda a geração que vem depois de você, será influenciada por suas decisões hoje. Amém? Amém. Quem abriu lá em Êxodo 20, versículo 5? Não te curvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. 6 também. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Amém. Nesses versículos a gente vê que tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você planta uma semente de bênção, eu vou mexer para poder mexer a câmera ali. Me falaram: você vai mexer muito, tá igual o bispo. Só para brincar. Então, tanto para o bem, se você planta a semente de bem, de vida, essa vida se perpetuará pelas suas gerações. Se você planta a semente de mal, da mesma forma a maldição continuará, até que faça como Jeú fez: extermine do seu meio todo o mal e todo o culto a deuses que não é o Deus vivo. Amém? Amém. Então a gente vê que uma geração vai influenciar o que vai acontecer na outra. Então o que você está fazendo hoje certamente repercutirá no que acontecerá daqui a 50, 30, 100 anos. A gente não tem ideia do que pode acontecer daqui a um dia, mas com certeza nossos atos hoje terão repercussão por muito e muito tempo. Amém? Amém. Só para dar um exemplo aqui, por exemplo, minha avó foi da geração das guerras mundiais. Ela viveu após a Primeira Guerra Mundial, viveu a Grande Depressão dos Estados Unidos, que influenciou todo mundo, viveu a Segunda Guerra Mundial inteira e diversas outras guerras, guerra dos mísseis, guerra de Cuba. Minha avó viveu muita coisa. Ela viveu um período de grande tribulação, literalmente na face da terra. Você fala: eu vivi pandemia, minha avó também.
Então, ela viveu uma geração de guerra. A geração que veio depois dela já foi uma geração de reconstrução do mundo, que são gerações aí, talvez, dos meus pais, talvez de boa parte dos que estão aqui. Foi a geração que veio pós-Segunda Guerra, que é uma geração que reconstruiu o mundo, a sociedade como a gente entende hoje, se fez a partir da Segunda Guerra Mundial. E a geração mais nova, os que estão vindo aí, os mais novinhos, a Cecília, os próximos, os mais velhos um pouquinho, eles já são de um período que é o período do desfrute. Eles não veem mais esse risco de guerra como a gente via antes, não como minha avó viveu, e não viveram um período mais de reconstrução, eles já estão vivendo um período de crescimento, um período em que as coisas estão se expandindo, e não um período em que as coisas estão tão difíceis como era antes. Então, cada geração sofre influência da geração anterior. E o que é que nós vamos fazer para deixar para as próximas gerações? Então, temos que entender qual é a nossa geração e qual a nossa função nesse tempo que estamos vivendo. E temos que deixar um legado não só de ações, um legado ministerial, de tecnologia, temos que deixar um legado aqui falando principalmente espiritual. Amém? Amém. Então nós vamos falar de 3 gerações. A primeira geração da galera acima de 45 anos. Quem aí? É para ser denunciado, levanta a mão aí. Pronto. A galera de 45 anos ou os coroas. Com todo respeito. Os coroas pode ser por vários motivos, né? Ou porque são os que estão mais perto de receber a coroa da vida, né? Por exemplo, tem uns que nem minha avó que estão já cumprindo hora extra na terra. Ou porque já está meio careca assim, está com uma coroa. Pode ser também, não sei o motivo, mas um desses aí deve ser. Então, o que a Bíblia falou, né? Naqueles primeiros versículos que a gente disse, diz que eles sonharão. Então, vocês vão ver que cada uma dessas 3 gerações está escrito naqueles primeiros versículos. Sonharão, profetizarão e terão visões. Mas eu entendo que nenhum desses 3 características que fala é dessa geração para ela mesma. Porque é estranho você falar para uma pessoa já mais de idade, às vezes um idoso, vira para minha avó que tem 92 anos quase e fala: vó, você tem que sonhar sonhos. Para quê? Para os próximos 10 anos dela? Para os próximos 30 anos que ela vai viver? Difícil, né? Duvido que minha avó chegue a 120, eu queria, mas duvido. Então, provavelmente, isso está se referindo que esses dessa idade vão sonhar com a próxima geração que está vindo. O que é que eles podem fazer para a próxima geração que está vindo para o legado continuar? Então, tudo vai apontar para próximos que estão vindo. E falando dessa geração, como eu falei antes, se tiver uma água eu vou querer, por favor. Essa geração é uma geração muito experiente. Como eu falei antes da minha avó, que eu acho que é um dos exemplos mais antigos que eu conheço, já viveu por tanta coisa, tantas experiências, tantas guerras, e até aqueles de 45 anos, 50 anos, já passaram por tantas dificuldades na vida, principalmente se falando de Brasil. Eles têm uma carga e uma bagagem muito grande para ensinar para as gerações que vieram depois. Eles têm muito a nos mostrar, a nos dar exemplo, a falar como agir, a lidar com relacionamentos. Você vê que normalmente são pessoas que conversam muito melhor que os mais novos. Os mais novos às vezes falam 2, 3 palavras, você tem que entender, gesticular, fazer dancinha, porque você não entende o que eles estão falando, mas os mais velhos, eles sabem se comunicar, sabem se relacionar, sabem trazer experiências, sabem ensinar o caminho certo, muitas vezes. E existem algumas características, eu separei aqui 5 rapidinho, só para a gente citar, dessa geração para mostrar a diferença entre as gerações. Então essa geração, eu pensei muito com meu pai na hora de fazer esses 5 pontos aqui. Essa geração, as pessoas dessa geração normalmente acordam cedo e são pontuais. Você vai ver que o pessoal dessa época, você não precisa botar despertador, porque ele vai estar acordado quando você já acordar. Você vai acordar, você olha para o lado, já está acordado. Você vai acordar, quando olhou para o lado, já fui no banco, já comprei pão na padaria, voltei, tá bom, eu não consegui nem acordar ainda. Essa geração é pontual e eles são daqueles que acordam muito cedo. Eles também, segundo ponto, não reclamam de
quase nada. Afinal, já sofreram de quase tudo. Então, eles já passaram por tanta coisa que nada mais os abala. Tudo quando a gente está desesperado, ah, meu Deus, e o TCC? Ah, meu Deus, e eu tenho uma conta para pagar amanhã. Relaxa, vai dar certo. Eles chegam e acalmam. Fique tranquilo, a gente vai resolver. Então, essa é a segunda característica. Terceira característica, se alegram com muito pouco. Meu pai, uma vez, ele ganhou uma caixinha azul. Um negocinho azul assim. Ele ficou tão feliz que minha mãe falou, poxa, se eu soubesse eu comprava outra. Não tem condição de ficar tão feliz com uma caixa azul. Literalmente, a caixa não fazia nada, só abria e fechava nada. E mesmo assim, era você que tinha que abrir e fechar. Não era nem automático. Uma caixinha desse tamanho. Então, é uma geração que aprendeu com pouco e com pouco se alegra. Não precisa de muito para se alegrar com Deus, para ser feliz na vida. Quarto, o mundo atual é um lugar estranho para eles. Você dá um celular na mão da minha avó, é a mesma coisa que nada. Pode ter sido 10 mil reais, pode ter sido R$1.000, R$100, para ela é a mesma coisa, não muda nada. Eles não entendem muitas coisas, tipo, foguete que está subindo e pousando. Antigamente o foguete ia e perdeu, acabou. Hoje em dia a tecnologia, inteligência artificial, é tanta coisa acontecendo que eles não fazem ideia do que está acontecendo no mundo, só sabem que estão vivos. E provavelmente só estão pensando na coroa da vida a essa altura. Então, eles não têm ideia da tecnologia que está surgindo hoje em dia. Mas essa é uma característica deles, que faz eles ficarem em certo ponto de vista no tempo deles e ter muita ainda coisa para a gente deixar de ser tão acelerado e aprender com eles. E outra característica é que eles mexem no celular, com o indicador. Essa foi só para poder citar mesmo. Então, se alguém dessa geração não tem alguma dessas características ou não age de acordo com aquilo que se espera deles, não age como se espera deles, a gente fica como se algo não estivesse fazendo sentido. Algo está de errado. Se eu encontrasse minha avó jogando Play 5, eu ia achar que tem alguma coisa errada. Da mesma forma que se eu encontro uma criança lendo hoje em dia, você acha estranho. Você fala, essa criança não está normal, os pais dela estão torturando ela, tem alguma coisa errada. Então, cada geração aprendeu a viver de uma forma, e se ela age de uma forma diferente, você acha estranho. Porque não é próprio do seu tempo, não é próprio daquilo que ela foi criada e vivida para ser. E essa geração que tem mais bagagem, é mais antiga, a gente sempre ouviu histórias deles com relação ao reino de Deus. Sempre tiveram grandes histórias de crescimento espiritual, de milagres, de prodígios, de maravilhas, de subir um monte a orar, de ver gente ser curada, de libertação de demônios, etc. E muitas dessas coisas a gente pergunta, onde estão hoje em dia? Deus deixou de fazer essas coisas? Deus ainda faz, não faz? Claro que Deus faz, Deus é o mesmo, Ele não muda. Muitas vezes Deus pode usar cada geração, como a gente está falando, a seu modo. Então, os milagres continuam, mas esses ensinamentos que Deus nos passou ao longo do tempo devem e certamente continuarão a ser passados para as próximas gerações. Elas não se perderam. Todos os ensinamentos não foram perdidos, eles estão sendo transmitidos e continuarão. Amém? Amém. Então, as três coisas, respondendo àquela pergunta inicial. O que eu espero de você, falando dessa geração mais velha? Então, eu espero, primeira coisa, espero ver em vocês a constância que os trouxeram até aqui. Então, espero ver de vocês exemplo. Segunda coisa, vocês foram provados ao longo do tempo e venceram, e queremos aprender com isso. Então, vocês venceram numa das maiores batalhas da vida, que é o tempo. Não é difícil você ser vencedor, é difícil você continuar sendo um campeão. Então, você ganhar uma vez é fácil, você continuar sendo campeão é outra. Então, aquele que permanece e é provado ao longo do tempo, esse tem um valor muito grande. Então, a gente espera dessa geração o exemplo que vocês foram
e esperamos que vocês continuem sendo constantes e nos ensinem isso. E terceiro, queremos aprender sobre como lidar com os relacionamentos, porque vocês têm muito mais facilidade com isso do que todos os outros que vieram depois. Vocês conseguem sentar numa mesa e ficar 3 horas conversando. Vocês conseguem não precisar de televisão nem de celular para se relacionar. As próximas gerações precisam aprender isso com vocês. Amém? Amém. E agora, segundo ponto, a geração ali entre 20 e 45 anos. Essa sou eu. Amém? Vamos ver uma galera. Hoje está fraco da próxima geração, está fraco hoje. A galera entre 20 e 45 anos é a geração cringe. Os mais velhos talvez não saibam o que é isso. Sabe? Não, né, Rosa? Então, nós somos a geração cringe. Por quê? Porque nós não somos nem velhos o suficiente para ser da geração antiga, nem novos o suficiente para nos adaptarmos aos novos que chegaram. Para os novos, nós somos considerados cringes, meio fora de moda. E a Bíblia diz o que é sobre nós, que nós profetizaremos. Então nós somos a ponte entre os que passaram e os que estão chegando. Nós somos aqueles que vão profetizar e apontar o caminho para os que estão chegando. Mostrar para eles qual caminho trilhar e aonde eles devem chegar, que é onde os velhos já chegaram. Amém? Amém. Então, nossa geração também tem várias características. Assim como as antigas, nós temos várias características. A nossa geração é uma geração que vive cansada, e sempre, quando se reúne, fala: "Ó, tô com uma dor aqui nas costas", o outro com o joelho. A gente troca remédio. Outro dia o Ítalo, meu filho, foi lá em casa, tinha uma amostra grátis, aqui ó, uma para você. Então é uma galera que já está começando a sentir dor nas costas, está começando a ter filho, está trabalhando, está buscando emprego, está querendo sair de casa. Então é a galera que está querendo conquistar algo na vida. E algumas características dessa geração. Primeiro, acordam cedo por dever e não por querer. Diferente dos antigos, o olho simplesmente abre. Nós acordamos porque precisamos. Então a gente bota 5 despertadores no celular, um a cada 5 ou 3 minutos. E cada vez que um deles toca, a gente bota na função soneca para despertar de novo, para tocar mais 5 vezes. E depois de 30 minutos, talvez acordar. Segundo, querem crescer, mas estão ansiosos para já ter conquistado tudo o que querem. Então a gente quer crescer, mas a ansiedade muitas vezes nos trava. A gente fica olhando para quem já conquistou e fala: "Eu já quero aquilo lá", mas ainda falta todos os 30 anos que eles percorreram para a gente chegar lá e a gente não pensa nisso. Então é uma geração que vive muitas vezes ansiosa, que corre muito, quer dizer, que quer muito, mas acaba correndo pouco, fica correndo no mesmo lugar, por conta da ansiedade. Terceiro, às vezes não sentem que já são capazes de fazer tudo que os antigos fizeram, e que também não se encaixam com os mais novos. Então, olhamos para os que já fizeram, achamos muito difíceis, e olhamos para os mais novos e ficamos desanimados. Muitas vezes, essa é uma característica dessa nossa geração. 4. Tecnologicamente, somos muito avançados para os mais velhos. A gente é o supra-sumo da tecnologia. Os mais novos olham e falam: "Poxa, ele sabe escrever no Word, não faz nada demais". Para eles, a gente é o normal, eles já nasceram fazendo isso. E 5, nós fazemos tudo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer academia, eu tenho que fazer sei lá o quê, faz tudo ao mesmo tempo, pensa em tudo ao mesmo tempo, e às vezes consegue completar uma das tarefas. Nem sempre consegue completar tudo. Essa é uma característica da nossa geração. E aí, o que se espera dessa geração, que é a geração cringe? Se espera que sejamos fortes, que produzamos, porque estamos no auge da vida, estamos no auge da produtividade, estamos no auge da nossa força. Então espera-se que de nós saia trabalho, saia empenho, saia disposição, que muitas vezes a gente não tem, mas espera-se isso de nós. E acredita-se que estamos construindo o futuro, não só das nossas vidas, mas do país também. E respondendo àquela primeira
pergunta: o que se espera de nós? 3 coisas. Então, primeiro, espero que sejam fortes. Esperamos que sejamos fortes, porque estamos na nossa juventude. Esperamos que não desistam, que sejamos resistentes, para chegar onde os antigos conseguiram chegar. E espera-se de nós que possamos ajudar os mais novos, os que estão começando a vida, que são mais novos que nós, aqueles com menos de 20 anos. Amém? E por último, a geração abaixo de 20 anos. Por enquanto, acho que só tem Sarinha aqui, né? Os outros não vieram, mas vocês vão identificar. Estão lá em cima, né? Vocês vão identificar esses aqui quando a gente falar deles. É a geração TikTok. Geração que é rápido e curto. Os vídeos têm que ser rápido e curto porque a ansiedade não deixa ver um vídeo maior que 15 segundos. Tudo tem que ser de imediato, tem que saber tudo de uma vez. Não consegue parar quieto. É uma geração totalmente inquieta. E a Bíblia fala que eles terão visões. São aqueles que terão visões de como o mundo poderá ser depois deles. Então a próxima geração, eles não fazem ideia de como vai ser, mas eles têm que ter uma visão, têm que olhar para frente e falar como que eu quero que os próximos sejam. Amém? Eu ouvi dizer, inclusive, que essa é a primeira geração. Na verdade, essa é uma geração muito desacreditada. Uma geração muito desacreditada por muitas pessoas. Inclusive, eu ouvi dizer que essa é a primeira geração da história da humanidade em que os filhos nasceram com QI abaixo dos pais. Nenhuma outra geração foi assim. Espera-se muito pouco deles, ou quase nada. Inclusive com as novas tecnologias substituindo muitas forças de trabalho. Imagina uma pessoa que está nascendo nesse contexto, como vai ser a autovisão e a imagem dela mesma. Ela já se sente muitas vezes desnecessária porque tem tecnologia suficiente para muitas coisas e muitos não acreditam no potencial delas mesmas. Então nós temos que buscar fazer com que essa próxima geração que está vindo saiba e entenda a sua identidade. Amém? Amém. Então muitas vezes, como eu disse, eles se comunicam mais por gestos do que palavras. Tem até uma piada que dizem que hoje em dia estamos voltando aos antigos egípcios falando mais por símbolos do que por palavras. E é justamente isso que está acontecendo. Algumas características dessa geração: eles não dormem direito, mas também não acordam direito. Então eles ficam acordados por tempo prolongado e quando estão acordados parece que estão zumbizando, não estão presentes de fato. Segundo, ou está tudo bom, mas eles não estão fazendo ideia do que está acontecendo, ou para eles está tudo ruim, só sabem reclamar. Então não tem o meio termo, ou está tudo bom, ou está tudo ruim. E quando está tudo bom para eles é porque eles não estão entendendo bem o que está acontecendo. E é uma geração que precisa muitas vezes de quem esteja do lado. E tecnologicamente são muito avançados, mas sabem se relacionar muito pouco com quem está do lado. Então é aquela geração do potencial. Eles têm um potencial enorme. Nós vimos aí aquele avivamento em Esbury que estava acontecendo, uma geração que está surgindo. E assim como foi com Gideão, a geração que, apesar de desacreditados, Deus usa normalmente são esses. Deus usa aquele mais fraco da casa, menor, do que está esquecido. Deus vai usar esse, o mais improvável. Amém? Amém. E respondendo, o que nós esperamos dessa geração? O que nós esperamos deles? Primeiro, esperamos que tenham identidade. Que eles consigam construir a identidade que Deus tem para eles. E segundo, que vejam o seu potencial e o que Deus quer fazer nessa geração. Eles, temos que clamar para que Deus mostre para eles o que Deus quer fazer na geração deles, para que eles sejam dessa forma. Amém? Amém. Então é importante que nós entendamos que Deus tem um tempo para cada um de nós. E em cada tempo, cada geração tem uma função e um papel. Cada um de nós. Vamos abrir lá em Marcos 2:22.
Amém? Diz o seguinte: e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho rebentará. O odre, e tanto o vinho quanto o odre se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. Amém? Deus tem uma porção para cada tempo. Não quer dizer que o que Deus ensinou ou o que a geração antiga viveu não serve para os novos. Deus tem uma porção para cada geração. E essas gerações, elas podem e devem se comunicar, aprender e ensinar umas às outras, como nós vimos hoje. Nós esperamos uma coisa de cada geração. E Deus tem essa resposta através de cada um de nós. Ninguém está ultrapassado e ninguém está adiantado demais. Estamos vivendo nesse tempo para aprendermos uns com os outros. Amém? E Jeremias 29:11 diz o seguinte: pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Quero contar só uma última história para a gente concluir. O grupo de louvor. Amém? A última história que eu queria contar é uma história que eu vi que fala sobre algumas mulheres, acho que foi dos Estados Unidos, cristãs, e que viram na Bíblia falar sobre o ourives, e para aprender mais sobre a palavra de Deus foram conhecer de perto um ourives. E é uma das profissões mais antigas que se tem notícia. E elas chegaram para o ourives e, conversando com ele, pediram: mostra pra gente como é que funciona o seu trabalho, como é que você trabalha. E aí ele então falou: tá bom. Ele pegou aquele pedaço de ouro, aquele anel, aquela aliança que ele estava fazendo, sentou, pegou, fixou ali na máquina e começou a polir, a lixar, a prender. Quando elas olharam aquilo ali, elas perguntaram para ele: você sempre faz assim? Aí ele: assim como? Você sempre fica sentado de perto com o ouro para poder fazer o seu trabalho? E ele respondeu: sim, porque dessa forma meus braços não tremem, eu consigo ficar com os meus olhos fixos sem modificar hora nenhuma, sempre fixo na peça que eu estou trabalhando. E aí elas se lembraram do versículo lá em Malaquias 3, que diz assim: ele se assentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e o refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. E aí, quando elas entenderam isso, elas perguntaram: mas por que você fica assim tão de perto com o ouro? Ele falou: é porque para eu saber o ponto em que o polimento já está perfeito, é o ponto em que eu começo a ver o meu reflexo no ouro. Amém? Então, a história, o moral disso nosso ponto perfeito, nosso ponto de pureza plena, é quando Deus está refletido em nós. É quando Ele é visto em nós. E o que chama a atenção não é mais o ouro, é o reflexo que está sendo mostrado nele. Amém? E vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por ter nos feito na geração certa, Pai, cada um aqui. O Senhor nos fez, meu Pai, prontos para nos encaixarmos no meio daquele que nós estamos, Senhor, e para pregar para aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos, Senhor, os mais velhos ser o exemplo, Pai, mostrar, meu Pai, essa consistência ao longo do tempo, Pai, para os mais novos. Que possa, Senhor, meu Pai, a geração do meio, Senhor, ser aqueles que sejam fortes, meu Pai, e resistentes, meu Pai, para suportar a batalha do tempo. E que os mais novos consigam adquirir essa identidade do Senhor, Pai. E crer que o Senhor é aquele que irá revelar o potencial verdadeiro deles. Meu Pai, que essa geração, muitas vezes desacreditada, meu Pai, possa ver a verdadeira identidade, meu Pai, que é o Senhor deles. Porque o Senhor acredita em cada um deles, Senhor. O Senhor acredita naqueles que virão, acredita naqueles que já estão aqui. E acredita naqueles que já viveram por tanto tempo, Senhor. O Senhor é aquele que é o motivo da nossa vida. Senhor, se não refletimos o Senhor, não alcançaremos a nossa pureza plena, não alcançaremos a nossa identidade verdadeira, Senhor. Porque o que nós somos, meu Pai, não é aquilo que dizemos de nós mesmos, mas é quanto mais perto nos aproximamos de Ti, Senhor. Que possamos hoje, meu Pai, entender a nossa identidade, Senhor. E não só entender, mas viver, meu Pai, junto de Ti.
que possa o Senhor aparecer em nós, Pai, para que então possamos ter, meu Pai, essa vida plena, possamos ter essa alegria vinda do Senhor, ser cheios do Teu Espírito. Em nome de Jesus, usa-nos, Pai, a nós e a nossa geração para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei, meus sonhos rendo a ti, teu direito dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a cumprir o propósito dentro da nossa geração, em nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos a igreja, declaramos uma semana de paz, uma semana debaixo da direção do Santo Espírito. Que o Santo Espírito de Deus esteja nos iluminando, que a iluminação do Espírito esteja sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, e que nós sejamos guiados pelo Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a igreja hoje e para todo sempre. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor.